Voltamos aqui com o Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E a gente sempre trazendo assuntos interessantes e assuntos que as pessoas buscam, né? E perguntam aqui através dos nossos canais. Hoje nós estamos aqui com a Fernanda Araújo, psicóloga clínica. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda aqui ao Resenha. Fernanda, me conta um pouquinho aí, a área da psicologia, ela acabou tendo uma crescente agora. Acho que as pessoas começaram a entender a importância da psicologia, inclusive da psicologia meio que preventiva. Sim. As pessoas começaram a entender desde a criança, né, na infância até o idoso, que a psicologia, ela não vem apenas para pessoas que têm problemas. Não, ela não vem para pessoas que têm problemas. Ela vem para todas as pessoas que desejam e que conseguem se tratar. A psicologia, ela vem para cuidar, né? Então, a prevenção, ela é muito mais algo que vai ajudar as pessoas a não chegar, né, no que a gente fala como uma crise, por exemplo, de ansiedade, né, que crianças têm, adolescentes têm, idoso tem. Então, a prevenção, ela vem para explicar como, né, a pessoa ela precisa lidar com a ansiedade, como que ela vai conseguir tratar a depressão. Então, a gente consegue prevenir desde a infância, nas escolas, até em casa com os idosos. E é legal você colocar isso da criança até o idoso, porque às vezes as pessoas têm aquela ideia de que a criança não tem problema, às vezes tem problemas comportamentais mais isolados, né? A gente pensa dessa forma. Mas tipo a depressão e a ansiedade infantil é uma coisa que existe mesmo, né? Sim, e é que a maioria das pessoas, não é que elas ignoram, é que elas não têm essa informação. Falta de informação mesmo, né? Sim, e então você consegue sim ver crianças com depressão. Você pode ter sim crianças dentro de casa e adolescentes que têm crise de ansiedade, crise de pânico e os pais não sabem, né? Fica lá isolado e os pais não sabem no sentido de, será que eu fiz algo de errado com essa criança? Será que eu não estou sabendo lidar ou educar? E às vezes não é só os pais, às vezes é o ambiente, aí envolve a escola, envolve outros cuidadores daquela criança e adolescente. E envolve também, por exemplo, acesso que essa criança tem. Por que eu estou te falando de acesso? Estou falando assim mais por parte de tecnologia. Sim. Hoje em dia você tem crianças que elas crescem já pequenininhas, elas já estão em contato lá, às vezes até, não é que a gente, eu acho que também não toca para criticar os pais, mas a vida cotidiana faz com que o pai chegue e tá tão cansado do trabalho que ele fala assim, o filho começou a querer conversar, ele dá o celular. Isso também acaba desenvolvendo na criança esse tipo de problema? Sim, com certeza. Hoje já se tem vários estudos sobre dependência digital, né? Então, cada vez mais a gente vai ter estudos sobre isso e trazendo como afeta o cérebro da criança e do adolescente, porque do adulto a gente já sabe, a gente já consegue sentir que quando a gente já acorda 1 milhão, a gente já pega o celular, mas a criança e o adolescente, ele ainda está aprendendo. É informação, né? É muita informação. Então, é um perigo, né? A criança e o adolescente, ele começar já a vida entendendo que depende daquele objeto, né? Não, e é tão louco isso, porque eu digo da seguinte forma, é uma fase da vida que você está formando caráter, você está formando, ensinando aquele adolescente, aquela criança a se relacionar com os outros. E assim, você como psicólogo, eu acho que você deve ver isso muito mais do que a gente que está de fora, que é aquela coisa do novo, essa nova geração, olha lá, as crianças pré-adolescentes e adolescentes que não conseguem lidar com o mundo, que não sabem, às vezes, fazer coisas básicas, porque eles estão tão focados no celular, tão focados num tablet ou num computador, que eles não conseguem fazer coisas básicas, sabe? Coisas que, por exemplo, na minha geração, quem é da minha geração, a gente aprendia muito cedo a lidar com as coisas, e hoje você vê a dificuldade nos filhos, caramba, né? Eu tenho 2 sobrinhos adolescentes, né? Uma de 11 e o outro de 12. E eu consigo ver a diferença que é. Então, toda vez que a gente sai, eu peço para eles, né?
toma o cartão, passa ali, ó, vai lá e pede o pão, vai lá e conversa com aquela Coisas pessoa. básicas, coisas básicas, mas que vai se perdendo. Esses dias a gente foi fazer uma redação e o tema era esse: o quanto a internet, as redes sociais estão afetando os adolescentes. E aí eu fiz a redação com eles. E é gostoso de ver que eles têm essa consciência, muito mais que às vezes até a gente adulto, né? Eles já estão aprendendo isso. Então, existe uma prevenção dentro das escolas, mas que, na minha opinião, é muito pequena, porque os pais, eles precisam ser chamados. Exatamente. Mas é o que você falou mesmo da questão ambiental, né? As outras pessoas que lidam com o ambiente daquela criança ou daquela adolescente. E a escola, por mais que ela de repente faça esse papel, essa vida contemporânea dos pais acaba não possibilitando que eles também exerçam aquele cuidado e façam o papel deles, né? Eu vejo que eu vim de uma geração que a gente... os nossos pais trabalhavam demais, não sei o quê, tudo era muito mais difícil, sabe? Eu lembro na minha infância que a gente tinha aquela inflação altíssima, comer presunto era um luxo, entendeu? Então, tô falando lá dos anos 80, comecinho dos anos 80, final dos anos 70, era tudo isso. Aí nós fomos criados assim, vamos trabalhar muito, a minha geração, vamos trabalhar muito pra gente dar para os nossos filhos aquilo que a gente não teve. Então, já vem aquele espírito de você ter... o trabalho está em primeiro lugar, isso, aquilo, isso, e a gente tenta compensar. É exatamente isso. Se você quer compensar para os seus filhos a tua ausência, e aí a gente tem a falsa ideia de que nós estamos fazendo certo, porque se a gente trabalha demais, está dando condições para eles, a gente está fazendo o nosso melhor, e na realidade não é, né? Não. E a psicologia, acho que vem, assim, de uma necessidade tamanha no mundo contemporâneo hoje. Eu vejo como a tua profissão, assim, como tão necessária e indispensável para poder corrigir não apenas a questão do adolescente, da criança, ou da pessoa que esteja passando por um problema psicológico, mas tentar corrigir ambientes mesmo, e que foi criando de uma cultura implementada, né, pelo mundo, enfim. Sim. A gente tenta psicoeducar, né, as crianças, os pais, os adolescentes, os funcionários em empresas, né, tem muitas consultorias, mas isso que você falou das diferenças das gerações vem por algo necessário. Porque eu estava pensando esses dias, não tem como a gente criar barreiras para a gente não crescer. Então, o que precisa ser feito é a gente aprender a crescer. Então, por exemplo, a psicoeducação digital. Então, não é só ensinar as crianças a não ficar tanto tempo no celular. Não é só ensinar as crianças a lidar com as próprias emoções. É ensinar os adultos também, porque a nossa geração não aprendeu isso na escola, nem com os nossos pais. Exatamente. Os nossos pais não sabem o que é lidar com as emoções deles. Geralmente, eles pegam e guardam tudo para eles. Então, a psicologia, ela vem, sim, com essa força, tentando psicoeducar e explicar para as pessoas o que elas sentem, o que elas precisam fazer com todas as emoções, com todos os medos e desejos e sonhos, né? Mas essa parte de como os pais vão ensinar algo para as crianças que eles não aprenderam é desafiador. É muito desafiador, porque mesmo nós que somos da área, às vezes a gente também erra com as crianças, né? Então, a gente traz referências dos nossos pais e quando a gente vê, nossa, já coloquei a criança ali de castigo. Então, a gente também, ao mesmo tempo que vai ensinando eles, vai se corrigindo. E a gente também aprende muito, né? Pena que nosso tempo não é muito longo, mas assim... Obrigada mesmo, viu? Gostei demais de falar com você. Você é super calma, né? Passa uma calma pra gente, assim, absurda. Eu queria continuar natural. Aqui, porque é super... Nossa, como você passa isso? Isso é muito bom, sabe? Essa energia. Dá uma calma. Maravilha, viu? Obrigada, muito sucesso lá. Obrigada pra vocês também. E é isso aí. Gente, vamos ficando por aqui com a resenha corporativa de hoje. Se inscreva lá no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações. Se inscreva lá também no R011, logo lá no guia. Precisando de psicólogo, entra aí no guia R011, procura lá a Fernanda, assiste lá o podcast dela e vai lá na página dela que vocês vão fazer uma terapia muito bacana. Que uma paz, você não tem noção. Eu já vou sair daqui já relaxada. Beijo!
Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E vamos voltar a falar sobre beleza, gente? Voltar a falar sobre beleza estética, adoro. É muito bom, né? E vamos falando sobre isso, nós estamos aqui com duas convidadas, a Patrícia e a Claudete, do Estúdio Meirelles. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas aqui ao Resenha. Vamos falar sobre esses assuntos, né? A estética e a beleza como um todo, eu acho que assim, ficou mais acessível também, né? Antigamente você falava, poxa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Era tudo muito mais difícil. Hoje, as mulheres, elas estão tendo mais acesso. Além do que, eu costumo dizer o seguinte, que assim, você só envelhece se você quiser, né? Isso é verdade. Assim, é cílios, é unha e uma série de coisas. O que tem de novidade? Como é que é necessário? O que a gente tem aí nesse mercado? Conta pra gente, Patrícia, o que vem aí de novo? O que tem de novo? Tá sempre renovando, né? A gente tá sempre buscando, inovando, tanto no produto, no atendimento, na qualidade e buscando várias técnicas, né? Principalmente no alongamento em gel, né, que está sempre inovando. Cílios também, a gente está sempre inovando, né, buscando técnicas novas, tratamento de sobrancelhas, né, então estamos assim, com mais de novidades. Tem umas coisas assim que são modas, né, pra você ver. Esse negócio da unha em gel, eu lembro quando isso surgiu, que você tinha um ou outro local que fazia, era difícil até de você encontrar. Salvo engano, nós estamos ali, vamos lá, temporal 2013 para 2014, você tinha alguns lugares, né? A verdade é que não tinha unha em gel, era acrílico. Era de porcelana. Era uma chips. Então, eu lembro, porcelana. Era porcelana. Porcelana até antes. Eu lembro de porcelana lá pro começo dos anos 2000. Aí, eu digo assim, nessa parte eu acho que o gel especificamente, que não era assim. 2003. Essas que era assim, você colava uma chips. Sim. Uma chips. E você tirava até em casa. E aí fazia o gel com essas máquinas, né? Mas, de fato, a porcelana, eu lembro da porcelana já bem antes. Antiga. O que eu acho do mercado, não é que o mercado tá mais acessível, eu acho que tem mais profissionais, porque antigamente tinha muito preconceito para quem era da área de beleza, sempre achava que as pessoas não tinham instrução ou não, se você fosse ser manicure e você não deu certo na vida, então você manicure. Existia um preconceito, né? Muito. A manicure, Ainda hoje a manicure é uma profissão boa, né? Ainda existe, mas a gente está quebrando essas barreiras. Eu acho que essa barreira foi quebrada já há algum tempo, quando começou a ter muita especialização. Sim. Porque hoje você fala, por exemplo, de unha especificamente, você tem gel, você tem fibra de vidro, você tem N técnicas. Tem. Que então, assim, vamos lá, até o começo dos anos 90, era raro você fazer esse alongamento. Você tinha a manicure, mais com a questão do básico, esmaltação, esse tipo de coisa. Depois isso aí foi aumentando. Quando eu falo assim de ter se tornado mais acessível, eu penso até na questão de valores. Porque quando lança, que não tem muito, é muito caro. Nossa. E aí você tem razão. Progressiva, lembra? Nossa, gente. Era um absurdo. Era uma coisa de louco. Hoje qualquer um faz progressiva. Você faz em casa progressiva. Não se pode fazer em casa. Quem estiver vendo, não faz. Só se você informou, né? Nem se informou. Não, mas eu lembro, tudo era muito mais caro. Muito. E a unha era caríssimo. Não que não seja também ainda. Era pouquinho. Então, mas se você fizer uma comparação, por exemplo, percentualmente ao que você pagava na unha, vamos lá, vamos falar dessa de tips. Uns R$10 para fazer uma unha, uma mão normal, uma manicure normal. Normal, mas lá, 2013, 2014, nós estávamos falando de quando lançou o Tipsy, que saiu, que era uma coisa mais rápida, mais gel e tal. A gente estava falando aí de você pagar quase R$200 em alguns lugares, com um salário mínimo que era muito mais baixo. Salário mínimo de 100, acho que não, o que? 500, R$600? 2013? Era uns 400. Então, olha hoje, beleza. Metade de um salário mínimo.
Hoje você tem até alguns lugares que ainda tem esse valor e tal. Você tem uma média ali e tal. Mas você, percentualmente, ao poder aquisitivo, você consegue... Então, as pessoas têm mais acesso a isso, né? Acho que quanto mais profissional também, acaba tendo mais, né? Oferta e você consegue... mais oferta e demanda, né? Então... Não, mas é difícil, filha. Você fazer pra ter uma unhazinha assim... Não, e quando você faz uma unha encapsulada, entendeu? Como? Encapsulada, explica aí. O que é unha encapsulada? Eu não gosto. Ela não gosta, Eu mas não assim, gosto. a gente lá no salão, a gente tem a profissional que faz. Brega. A pessoa coloca um desenhozinho por baixo, uma florzinha, alguma coisa, e passa esmalte por cima. Então ela fica meio 3D, a unha. Tá. Tinha uma coisa que... Ai, tem muita gente, não que tem usa. uma figura pública aí? Não falo. Que tem essas unhas, né? Sim. É que... Tem aquelas unhas bem exageradas. Mas assim, não, eu tô falando porque assim, eu vi, eu achei assim, nossa. E não que eu não gosto, eu acho assim, cada um tem um gosto. Cada um tem um gosto. Sim. Pra mim, eu não gostaria. Mas que parece que tem as coisas coladas em alto relevo. É igual o desenho. É 3D. É igual fazer desenho. Aquela, a Maia... Acho que não é A Maia Massafera. E assim, chamou muita atenção porque ela ficou muito tempo sem falar, né? Sim. Fez toda a transição e tal, e aí fez uma transição de voz, ela ficou muito tempo sem falar e ela fazia os posts. E a unha era um negócio desse tamanho, cheio de bichinho colado. E eu falava, gente, o que é isso? Quem usa muito isso daí são as japonesas. Esses bichinhos? Elas gostam. São as japonesas. Então, é gosto pra tudo. Eu espero que não chegue aqui essa moda. Eu acho que... Eu não gosto. Eu particularmente não usa. Tem alguns aí tem algumas outras influencers que falam assim, você tem que ser mais sóbria, né, as coisas. Eu também gosto, mas eu acho assim, legal você fazer um alongamento, mas eu gosto desse Eu acho mais elegante tom só, uma coisa só. Não mas a moda vai e vem, né? Vai. Fala sério, Claudete. Mas isso nunca sai, né? Alongamento é uma coisa que nunca sai de moda. Não. O alongamento não, mas esses adereços... Esses adereços, assim, é meio sazonal, assim, também. Época que tava em alta, outra época que faz aquela... Tinha a tal da francesinha, aí depois uma francesinha pontuda. Eu nem vou falar o que eu penso da francesinha. Melhor não, Claudete. Não, a Claudete é crítica. A Claudete, ela é crítica. Eu não sou muito fã de francesinha, não. Eu acho que tem que ela é clássica. Ela. Pique Cíntia Chagas. Sim. É o básico. Sim, minha o básico é elegante. Aí, eu falei. Não, mas tem muita coisa. Acho que esse universo é um universo que está crescendo, assim. O mercado não para de crescer e haja vista a gente fala que o mercado de estética, ele cresceu, assim, foram 2 mercados que cresceram muito ano passado, estética e pet shopping. Estética em primeiro lugar e pet shopping em segundo lugar, salvo engano. Mas altíssimos valores de investimento, de lançamentos de novos produtos. E assim, a estética, esse preconceito que existia em determinadas profissões vinculadas à estética caiu muito. E você vê isso assim aflorando e as pessoas procurando, e pessoas se especializando, estúdios específicos. Que assim, que a estética hoje, ela não é só a beleza. A estética, ela também é a saúde. Então as pessoas, elas vão buscar na estética o autoestima. É verdade. Então, assim, eu vou lá arrumar meu cabelo para ficar bonita. Não é. É o autoestima, hoje é a saúde, tanto mental como corporal. E Patrícia, eu vou até mais além. A gente fala que hoje, os 50 de hoje são os 30, os 25 de antigamente, né? Sim. A nossa média de idade, assim, de vida, a expectativa de vida aumentou. Sim. E hoje, de fato, você vê, as pessoas elas estão melhores fisicamente, esteticamente, e elas procuram isso a todo tempo. O nosso psicológico, ele trabalha muito com isso. Se você está se sentindo bem, né? Eu acho que antigamente você era cobrado para envelhecer mais rápido. Você tinha que envelhecer mais rápido. Quando você as pessoas estão sempre cobrando, principalmente mulher. Você tem 40 anos, você não pode fazer isso, você é uma mulher de 40 anos. Você tem que aparentar 40. Você pode fazer o que você quiser, você é livre. Exatamente. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas então, até nessa linha que você está colocando, que é real,
a mudança de comportamento influenciou muito Sim, isso, a né? nossa mente também. A nossa mente, tipo, eu tenho 42 anos e eu não me sinto assim como as pessoas falam que eu tenho que Eu me não vou nem sentir. falar quanto que eu tenho, porque eu já passei de você faz algum tempo. Mas eu Nós também temos não a me mesma sinto. idade, 42. Sim, eu não... Gente, eu não me sinto, Eu sinto não. muito. Pode falar, assim, críticas, falar, você não assume a idade que tem. Assumo, com o maior orgulho a idade Sim. que eu tenho. Tô chegando aí nos 50 já, quase meio Mas você tá século de vida. Mas eu me sinto, acho que hoje eu me sinto na melhor fase da minha vida, sabe? Me sinto melhor do que quando eu tinha 20. Não é uma questão estética, não. É porque hoje a gente com a nossa idade, na casa dos 40, você tem um outro pensamento, você já viveu, você já conhece as coisas sabe? Você sabe. Faz coisa consciente, Exato. entendeu? Então, assim, se eu tivesse a minha cabeça ou de hoje, com 20 anos, com 25 anos, até meus 30 anos, ótimo, maravilhoso que seria. Mas não, mas a gente é fruto de uma construção, né? Sim. A gente tem que ir Então, evoluindo, né? Então, É muito legal isso. Não, Eu curto demais as mulheres de hoje. Eu acho que cada etapa, todo mundo tem a sua etapa. Os 20 é legal, vive bastante os 20. Os 30 é maravilhoso. Os 40 40 também. é Os melhor 50 ainda. eu vou chegar pra falar. Ai, é muito bom. Os 40 é muito melhor bom. ainda. Ai, muito bom, gente. Olha, eu queria conversar com vocês muito mais aí, porque eu adoro esse assunto, mas a nossa pauta aqui não exige que a gente, né, vai para os nossos outros convidados. Mas muito obrigada pela presença de Obrigada. vocês, viu? Gostei. Patrícia, Claudete, muito sucesso lá no obrigada. estúdio Meirelles. Acertei! Com o estúdio Meirelles, tá bom? E é isso. Vamos terminando por aqui o Resenha Corporativa de hoje, aí falando sobre beleza. Beleza, Obrigada. e unhas e tudo mais que envolve a beleza, não é? Siga a gente lá no nosso canal, lá pelo portal R011, também lá pelo Lex Studio. Clica aí no sininho para receber todas as notificações e busca lá também, Estúdio Meirelles. Beijo! Beijo. Beijo. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Vamos falar sobre nutrição novamente? Hoje temos aqui como convidada Brenda Ramos, doutora Brenda Ramos, tudo bem, Tudo. Brenda? Nutricionista, que vai explicar pra gente um pouquinho, tirando as dúvidas aqui das pessoas que nos mandam aqui alguns questionamentos sobre nutrição. Brenda, quando a gente fala sobre nutrição, bem-vinda, né? Aqui o Resenha, mal educada. Muito obrigada, Sara. Brenda, quando a gente fala sobre nutrição, a gente pensa muito na questão do emagrecimento, aí depois ficou muito na moda essa coisa da reeducação alimentar, e são vários fatores, né? Mas eu creio que a nutrição, até como especialidade, ela é muito ampla, né? Sim. Porque você tem várias áreas de atuação, tanto na nutrição esportiva, quanto na questão das intolerâncias também, né? Que é um tema que muita gente questiona também. Sim. Vamos lá, com relação a essas questões das intolerâncias, né, que você tem aí alimentares e isso tudo, é difícil diagnosticar? Por que eu te pergunto isso? Porque eu vejo assim, tem muitas pessoas que a gente, até na pesquisa que eu fiz, que tem alguns problemas que são digestivos e não sabe que se trata de questão de intolerância. Sim. E aí procuram outras especialidades e não procuram um nutricionista. Quando, de repente, se tivesse um atendimento mesmo de um nutricionista para fazer a orientação correta, ela já teria resolvido isso, Sim. né? Geralmente, quando o paciente ele chega no consultório, a gente investiga o sintoma que ele está apresentando. Porque, às vezes, é um sintoma que ele nem sabe que é sintoma. Então, assim, já aconteceu de eu atender paciente que, quando eu perguntava, você percebe inchaço? Inchaço, deixa eu pensar. A pessoa não sabe, ela não presta atenção nos sinais que o corpo dá. Então, no consultório de nutrição, o que mais acontece é a gente descobrir sintomas que o paciente nem tinha percebido, né? Na questão de diagnóstico, a gente precisa que um médico avalie esse paciente. Então, se ele vier, por exemplo, né, direto para a nutrição, ele vai ter a confirmação do diagnóstico com o médico, só que o tratamento a longo prazo geralmente é feito com o nutricionista, porque é a gente que vai estar ensinando o paciente a se modificar a alimentação dele, se reconectar com a alimentação, entender o que vai fazer bem para ele ou não, diferente do atendimento médico que geralmente o paciente vai lá para ter um diagnóstico, para receber uma receita médica, né? Mas o tratamento daquela intolerância, daquela alergia,
é feita no consultório nutricional. E me diga uma coisa, quando a gente fala assim, por exemplo, da intolerância, eu vejo assim, a gente fala muito da intolerância à lactose, né? Sim. Mas existem alguns alimentos que são essenciais também para o nosso organismo. Como que isso é feito? O nutricionista, ele vai conseguir, de repente, orientar até essas substituições para que você consiga ter aquela carga proteica, enfim, de vitaminas, daquele alimento que você não pode ingerir? A gente consegue tanto usar alimentos que têm o mesmo valor biológico ou similar, mas também, dependendo do caso, a gente consegue usar suplementação também, né? Que aí a gente consegue isolar aquilo que a gente precisa dar para o paciente e tirar aquilo que ele não pode consumir. Eu fui recentemente foi esse ano, fui numa feira de alimentação que ela sempre traz muita novidade. E uma coisa que, nossa, eu nunca atendi um paciente com essa questão. Então, eu não sabia que isso existia. Eu descobri lá que existe um tipo de chocolate que é feito de uma outra forma, o sabor é muito parecido, eu degustei, mas é de uma outra forma porque existem pessoas que são alérgicas ao cacau. Então eu fiquei, gente, como assim? Eu nem sabia disso. Então, assim, questão de alergia, intolerância é algo muito amplo e que o mercado ele tem se atualizado também para oferecer alimentos altamente palatáveis, né, prazerosos, para que esse paciente possa sentir menos aquele desconforto de não poder consumir o que habitualmente se encontra no mercado. E às vezes até o que gosta, né? Exato. Eu digo porque eu tenho uma alergia muito peculiar que é a pimenta. E eu adoro uma pimenta. Então, já não sou do seu time. Eu adoro, de verdade, eu gosto muito de uma pimenta, mas eu sou alérgica. Eu não tenho alergia a nada, só a pimenta. E assim, eu não deixo de comer. Sim. Então, assim, é diferente da alergia e da intolerância, né? A alergia você sente estágios, eu acho, né? Sim. Então, eu como a pimenta. Tanto é que tem a alergia mais leve, né? Então, eu sei, assim, eu comi. Tô comendo, coloquei ali um pouquinho, tal. Começa a me formigar a mão. Entendi. E aí, começou a formigar a mão, eu ainda vou um pouco mais além. Começou a coçar a cabeça. Começou a coçar a cabeça, putz, eu vou um pouquinho mais. Aí começou a coçar aqui assim, Sim. Para, que senão me tranca tudo. Existem pacientes, por exemplo, que falam que tem alergia ou intolerância a alguma coisa, e às vezes, dependendo do sintoma que ele tem, ele acaba falando assim, eu tenho, mas eu vou consumir porque eu gosto muito. No seu caso, por exemplo, a pimenta, o que daria, assim, para tentar fazer é deixar a sua alimentação ainda mais temperada, mas não utilizando pimenta, e usando alimentos mais picantes, por exemplo, o gengibre. Então, assim, daria pra trazer algo. Mas, a pimenta é tão bom. Mas, você força um pouquinho o consumo, porque não te faz um mal, assim, imediato. Eu consegui entender, assim, a minha limitação, como que começa e tal. Exato. Então, assim, quando um paciente vai pro consultório, você falou, a nutrição, ela tem vários nichos, né? E tem o nicho do emagrecimento. Quando o paciente vai pro consultório e fala assim, eu quero emagrecer, então eu tenho que parar de comer isso e aquilo. Não, calma, existe um limite, né? Não só para um mal-estar, mas também para o resultado corporal que você quer. Então, eu quero aumentar a massa magra. Então, eu tenho que deixar de comer tudo que eu gosto para poder focar no meu aumento muscular? Não necessariamente, né? Então, entender esses limites é importante, tanto tendo uma alergia, uma intolerância, né? Uma restrição, quanto simplesmente na vida como um todo, né? E acho que não é só a questão dos limites, né? Mas também você entender o funcionamento do seu organismo. Exato. Porque eu vejo, às vezes você fala assim do emagrecimento, né? As pessoas falam muito, vou deixar de comer carboidrato. Ou tem as várias dietas diferentes, cetogênica e não sei o que e tal. Beleza, vamos lá. Uma dieta sem carboidrato, mas o seu organismo, ele entra num estágio, né, de que ele começa a achar que você não tá tendo aquilo que ele precisa guardar. Exato. E aí é que vem o tal do efeito sanfona, né? Porque quando você vai comer, ele vai guardar tudo, porque ele entendeu que você tá tendo uma deficiência daquilo. Então, os nutricionistas se tornam, assim, indispensável para isso, né? Sim, porque a gente consegue entender em que fase metabólica aquele paciente tá. Então, os sinais que o corpo dele traz, a gente sabe se a gente precisa destravar ele em algum momento do tratamento. Vou te dar um exemplo de um caso que eu já atendi. O paciente veio, a gente começou o tratamento, ele perdeu muito peso, muito rápido. Mas assim, foi muito rápido mesmo, eu fiquei até impressionada. Mas foi de uma forma saudável, né? Só que o metabolismo dele aceitou bem o ajuste alimentar que a gente fez. Depois de um tempo, aquele resultado já não aconteceu mais na mesma velocidade. E isso acontece justamente porque o corpo vai entendendo que assim, opa, tem alguma coisa errada aqui.
por que eu tô recebendo menos energia? Por que eu tô recebendo menos açúcar, menos gordura? Então, é como se o corpo entrasse mesmo num sistema de defesa e ele falasse, não, vou guardar, vou poupar, e aí o paciente não consegue mais queimar aquilo que ele queria. Mesmo ele consumindo menos caloria, essas calorias, elas são, continuam, não fazem tanto efeito no emagrecimento. Né? Exato. Então, tem momentos do tratamento que o paciente, ele pode estar fazendo tudo bonitinho, mas a velocidade do resultado vai mudar. E aí a gente precisa entrar com outras estratégias, fazer uma atualização de plano alimentar. Ai, Brenda, obrigada, viu? Acho assim, adoro falar sobre isso. Assim, você viu que eu aqui eu tem faço muito várias assunto, tem né? muito assunto. E eu gosto muito do resenha, porque eu sempre tô fazendo as minhas consultas particulares. E a gente gosta de compartilhar conhecimento. Claro, então, é isso aí. Tá certo. Obrigada, viu, pela sua participação. Sucesso aí na nutrição. Muito e é obrigada. isso, gente. Vamos terminando por aqui com a resenha corporativa de hoje. Se inscreva aí no nosso canal. Clica aí no sininho para receber todas as notificações. Segue lá a doutora Brenda Ramos também nas redes sociais. Sim, serão muito E é bem-vindos. isso aí. Beijo a todos. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje a gente falando aí, a gente tratou muito sobre gastronomia no dia de hoje, tivemos algumas personalidades, inclusive, aqui. E vamos falar agora sobre açaí. Um pessoal aqui da Açaí Bled, que é o Bruno, que vai contar pra gente um pouquinho sobre esse universo. Bruno, deixa eu até te perguntar, quando a gente fala de açaí, a gente viu uma moda, né, do açaí, porque antes não era muito cultural aqui, pelo menos o açaí era muito territorialista, né, lá Pará, as regiões norte e nordeste lá que utilizavam mais, e de repente isso acabou difundindo aí no resto do país. A partir aí, eu acho que de 2015, começaram a surgir as primeiras casas de açaí, e de repente virou uma febre. Como que foi para vocês lá ver isso, né, e trabalhar com esse produto, né, que o açaí especificamente? Primeiro, a gente enxergou uma tendência de mercado, porque é um produto que comumente se tornou parte do consumo diário da população brasileira, principalmente em São Paulo. Percebendo isso, a gente viu vários índices de teor energético, então a pessoa consome o açaí antes ali de um treino. A gente percebeu as pessoas comentando e consumindo quase que semanalmente o açaí. Então, a partir daí que a gente percebeu, não tinha muito histórico questão do Pará, né, da fruta do Pará. Mas aqui em São Paulo ganhou uma força muito grande. No Pará, inclusive, tem um outro sabor, que é um sabor mais salgado, o pessoal coloca na comida. E aqui veio com uma outra tendência, São Paulo, principalmente São Paulo e Rio. E com essa força a gente entendeu, então, que tinha um poder de mercado muito grande para a gente atuar. Foi assim que veio a ideia. Porque o açaí que você fala, por exemplo, lá do Pará, ele é uma pasta, assim, eu acho que eu comi isso há alguns anos atrás, mas ele tem uma textura diferente, né? O açaí que veio para cá, para São Paulo, para nossa região, ele já tem um aspecto mais do sorvete, né? Ele tem essa emulsificação ali do sorvete, uma cremosidade diferente do açaí que é consumido lá. Ou seja, houve uma adaptação mesmo ao nosso paladar aqui. E o que você falou muito bem aí, que ele começou a ser entendido como essa questão de energia. Então, acabou tendo foi muito difundido aí pelo universo ali dos fitness, né, indicado muito como pré-treino para os treinos e para outras espécies também para outras áreas do esporte, para outras modalidades. Então ele caiu no gosto, né, do brasileiro, deixou de ser regionalizado ali. Eu acredito que até lá no Pará mesmo, as pessoas começaram a consumir também o nosso açaí aqui, né? Sim. O açaí mais emulsificado, com essa textura mais de sorvete mesmo, né? Mais inclusive cremosidade. O preparo dele a gente usa o emulsificante e tem um preparo mais para dar cremosidade. Isso principalmente em São Paulo, que a gente gosta muito de sorvete, a gente já gostava muito de sorvete, o açaí ele ganhou um papel, um protagonismo
em que até as sorveterias que não trabalhavam tão fortemente com açaí começaram a colocar como título principal do mote de apresentação do seu negócio o açaí. Então, por isso que, inclusive, né, se eu posso falar o nome aqui, o nosso açaí, a gente colocou açaí Bless justamente para dar esse título de destaque para a gente, inclusive, sobressair no mercado. Então, próximo de nós ali tem algumas sorveterias que eles tiveram que remodelar a sua apresentação de negócio justamente porque o açaí teve um destaque muito maior do que os sorvetes tradicionais que a gente tinha aqui em São Paulo. E até com relação, assim, a gente falar um pouco de preço. Quando você fazia um comparativo, estou dizendo quando o açaí chegou aqui e se tornou febre, você tinha uma diferenciação de preço ao consumidor final muito maior, tipo do sorvete em creme para o açaí. Até porque tinha toda essa dificuldade também da produção, sim. Vir. Hoje facilitou isso. A própria produção, você vê aí os açaís e até sendo essa manufatura, vamos dizer assim, né, de colocar o emulsificante, de pegar a base, sendo feito com muito mais facilidade, né? Sim. Então, isso teve um impacto também em relação ao preço do açaí, aumentou o consumo também com relação a isso? Olha, isso é aquela priori de o inverso do cálculo ali. Quando você compra mais, obviamente o valor da matéria-prima ela tende a diminuir. Então, assim, na medida que foi também uma das premissas... Popularizando, né? Uma das premissas que a gente teve lá se a gente aumenta a demanda, a gente diminui o custo da entrega do produto, da matéria-prima para a gente consumir. Então, a gente pega a polpa, né, a polpa que vem, inclusive, do Pará, e aí a gente traz para cá e começa a trabalhar isso em produção. Então, facilitou muito, no nosso caso, que no início era mais difícil, ficava muito caro, porque você tinha algumas pessoas que intermediavam isso. Na medida em que atravessadores, digamos assim. Isso. Aí, na medida que você vai aumentando a sua capacidade, você começa a criar um certo destaque e novas conexões para você baratear esse translado. Entendi. Porque o que caiu no gosto, né? A gente não bom, pode, né? nem eu devia ter trago para você experimentar. Mas devia mesmo, mas eu vou cobrar, você acha que não? Não, mas caiu mesmo no gosto e as pessoas assim começaram até essa questão de paladar, porque a princípio até tinha gente que achava um pouco estranho, mas assim virou uma febre. E aí teve toda essa coisa da própria mídia, né? Do pessoal do fitness falando. Sim. E aí popularizou. Enfim, acho que o açaí aí é uma coisa que veio para ficar. É uma tendência que veio para ficar. E tem muito espaço ainda para novas casas. Você vê, vocês lá estão com 2 unidades, mas tem muito espaço ainda para ser explorado, né? E é isso. Bruno, obrigada pela tua presença aqui, viu? Muito sucesso lá, que venham outras casas aí também. E é isso, gente. Terminando aqui nossa pauta gastronômica. Se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações. E siga lá também o Açaí Blessed. Blessed, tá certo? Isso, aí nas redes sociais, tá bom? Até a próxima. Obrigado.